ser realmente uma das possibilidades de uma repaginação, né, de uma reformulação do nosso modelo, né, de criação e tudo mais. Porque você pode ter, claro, áreas vastas, né, de soja, vastas áreas de milho, e aí tentar pegar pequenas, né, áreas na fazenda, né? Isso a gente está fazendo no sul do Mato Grosso do Sul, com fazendas de 3.000 alqueires, e a gente pega pedaços de 200 alqueires e faz esse tipo de rotação, tá? É interessante também. Mas imagine que você chegou numa cidade, falaram para você que você que tem umas fotos num lugar lá, tipo uma galeria de arte, assim e tal. Aí você entrou na galeria de arte e deu uma olhada e tinha essa mega dessa foto, entendeu? Numa parede. Você parou na frente dessa foto, assim, e começou a refletir sobre essa foto, tá? Gostaria de saber de vocês, pelo menos umas 2 ou 3 opiniões aí. O que vem à cabeça quando vocês olham uma foto como essas? Ou como essa? Por favor, fiquem à vontade. Bem-estar do animal. Uhum. Legal. Professor, eu vejo uma segurança econômica da propriedade, né? Que aí eu tenho um componente árvore, animal, ainda a área para produzir tanto grão ou pastagem, silagem, que seja, 3, 4 fontes de renda, né, para o produtor. Então, Ótimo. uma segurança, estabilidade financeira na propriedade. Perfeito. Mais 1 ou 2 opiniões. Eu acho que vejo a questão do uso da terra, da propriedade rural. Uhum. Diga, Não, eu tinha falado como integração ou algo mais natural, né? Mais de como a natureza se desenvolve, né? Mais integrado. Muito legal, ótimo. Então tá, eu também vejo isso tudo que vocês estão vendo aí também. Mas eu só vou dar um passo para trás e eu vou pedir uma certa reflexão, e é só o início, a gente vai só né, discutir, eu vou apresentar a minha opinião, que não é só isso que acontece no Brasil, tá? E no mundo inteiro. Então, vamos lá. Você tem o solo, esse solo aí que a gente está, que eu imagino que essas novilhas aí estejam em cima, né? Ou pode ser até uma bezerrada bem boa, já de 1 ano e pouco. É o Brasil, tá? Então, digamos que nós estejamos falando desse pedaço de terra que está nessa foto sendo no Brasil. Aí você vai querer implementar essa área e vai falar assim, eu quero algo de crescimento precoce e eu quero algo que tenha uma rentabilidade, né, interessante aí nessa história toda. Beleza, então vamos colocar braquiária, né, que está aí. Ou vou colocar uma Tanzânia, né, que alguns optam também intercalado e tudo mais. Então você importa as suas sementes ou compra as suas sementes que são importadas ou são exóticas, digamos assim. Beleza. Eu quero árvore. Eu quero uma árvore de crescimento muito rápido. Eu quero alguma coisa que produza uma madeirazinha que eu consiga vender rápido também. Então, tem a segurança econômica, né? Como já foi falado. E é interessante, é fundamental, aliás, para a realidade do produtor. Opa, então vamos introduzir alguma coisa aí, um eucalipto, né? O eucalipto de uma madeirinha razoável, que possa ser usado rápido também. Então, pode ser até uma madeira branca, né? De uma outra conífera ou uma conífera, e aí por aí também vai. Então, você vai importar um outro sistema. Esse também são árvores exóticas, tá? Você já viu que o teu componente já ficou de 3, 2 é de fora, né? São de fora.
E aí você pega, porra, eu quero um gado que aguente bem e que cresça rápido e que tenha um marmoreio bom e que a carne seja vendável, que tenha um consumo, que tenha não sei o quê, que eu tenha um número e que eu consiga comprar e vender rápido também. Então, beleza. Não é só pela rapidez, tá, da coisa toda. Mas a rapidez é um fator muito importante, porque todo mundo quer que aquele sistema seja ágil em termos de círculo, né? Você produz e você termina, você produz e você termina, para que um novo ciclo se comece e você tenha essa entrada econômica, essa entrada de dinheiro. E aí claro que você vai optar por alguma coisa de raça zebuína, porque Brasil Central, né? Muito difícil pelo calor, para você introduzir outras raças, ou algumas raças puras europeias, e etc, etc. E essa é uma raça muito tolerante ao ambiente, a esse ambiente, porque, afinal de contas, né, ela foi naturalmente selecionada na Índia, e quando ela foi introduzida no Brasil, esse animal, claro, era muito menor, muito menos precoce, e hoje em dia a gente já quase dobrou o animal de tamanho, ele é muito mais precoce, etc. Tanto que nós perdemos algumas características nativas dessa raça, né? E aí a gente vai conversar sobre isso também. Uma delas é o carrapato e a mosca e tudo mais. Mas você, no terceiro componente, você introduz o terceiro componente também exótico no ambiente, tá? E com o bovino, né, que é a minha praia, nós trouxemos a mosca do chifre, que é um parasito horrível, né, que causa um dano muito grande mesmo. Nós introduzimos a bicheira, né, que é uma outra mosca que nós introduzimos também para cá, que ela veio migrando, a mosca do chifre veio voando, veio migrando, a cocleamia também veio, né, com os animais. Nós introduzimos o carrapato do boi. O carrapato do boi veio mais, né, como uma espécie específica do boi, ele veio no boi e permanece no boi até hoje, e nós importamos isso junto com o nosso gado, que veio indiano e veio gado também de sangue africano, com o carrapato, né? O carrapato tem, sei lá, essa relação tem pelo menos uns 60, 70 milhões de anos. Então já existe uma seleção natural entre eles, uma coevolução entre o carrapato e o bovino indiano. Aí nós introduzimos, claro, o bovino europeu e foi um desastre, né? No sul do país, por exemplo, nós temos situações gravíssimas de descontrole total do controle do carrapato, para o controle do carrapato, porque o nosso bovino é europeu. E agora nós estamos trazendo o bovino indiano para o sul do país para tentar minimizar o problema do carrapato, tá? Foi. Obrigado. A minha esposa hoje, ela está me ajudando bastante. Trouxe cafezinho até. Bom, gente, tudo isso a gente bota dentro de uma pastagem, tudo isso a gente fecha dentro de uma cerca, tudo isso a gente equaciona dentro das nossas planilhas de custo, e a gente quer que isso dê lucro, tá? Ótimo, excelente, maravilhoso, isso não tem problema. O que nós temos que fazer é administrar sistemas exóticos no Brasil. Então, tudo isso não existia. Agora existe e vamos tentar mexer da melhor forma possível, tá? Essa é uma primeira pegada que eu gostaria só de mostrar para vocês. Nós somos senhores do zebuíno no mundo hoje, nós somos senhores do eucalipto e nós somos senhores das pastagens. Só que cada um de vocês que me falou alguma coisa na apresentação, não todos, tá? Mas alguns de vocês estavam querendo resolver problemas, tá? Então, a solução, a resolução desse problema parte do pressuposto que nós causamos alguma coisa, tá? Então, se tem praga, se tem infertilidade, se tem resistência, né? E, opa, como é que a gente vai fechar essa conta? Porque é muito bonito também, de novo, né, fazendo a questão do cálculo de custo, o cálculo de rendimento, o cálculo, né, de projeção. E eu gosto muito de fazer modelagem, eu faço bastante forecast para doenças e tudo mais, sabendo que nós temos esse sistema, e esse sistema é totalmente artificial na nossa concepção, tá? Ou na minha concepção também. E a gente vai ter que falar, então, hoje,
sobre manejo sanitário animal, que é o que me traz, né, o que me dá bastante alegria para trazer para vocês, em cima de CIPA, tá? Que também é uma coisa que eu tenho, me agrada muito, né? Os sistemas integrados. E se vocês quiserem anotar meu e-mail, é muito fácil. A aula, eu também vou colocar a aula para vocês, vou passar a aula em PDF para vocês e depois vocês ficam com o meu e-mail aí. É muito fácil. E depois eu estou direto aqui na faculdade. Bom, essa já é uma foto do NITA aqui da UFR, né? E interessante a gente discutir o tripé, né? Esse tripé em termos de colocando o animal de novo no centro, né? Que eu vou ter que colocar muito animal no centro da nossa discussão hoje. E você tem nutrição, indiscutível, o fator nutricional essencial, indiscutível, esse é o principal fator, tá? Então, claro que eu administro e eu admiro muito todos os integrantes da equipe que trabalham com pasto, com pastagem, e todos os integrantes da equipe que trabalham com solo e qualidade e fertilidade do solo, né? Tudo do solo me interessa e tudo de pastagem me interessa, né? É óbvio que eu também me interesso muito pelas árvores e pela sombra causando, né, ou não causando, que a gente vai discutir bastante sobre isso, maior interferência ou menor interferência na qualidade de vida dos animais. E é interessante a gente discutir bastante isso, porque nós estamos, vocês estão em 14, 15 pessoas, né? Essa discussão, mais ou menos nesse slide, assim, ó, essa discussão que a gente vai ter, tá? É uma discussão mundial, é uma discussão extremamente importante, a qual não temos técnicos capacitados para fazer isso, tá? Então, veja, nós ainda não conseguimos atrair todos os veterinários, todos os zootecnistas, todos os técnicos agrícolas, etc., que já trabalharam historicamente com animal, porque, né, o berço é você ir para o curral e mexer com bicho na faculdade e tal. Mas nós temos uma carência muito grande de todo esse conhecimento unificado e trabalhado dessa forma, tá? Então, nós temos iniciativas boas em Cuba, nós temos iniciativas boas na Colômbia, o Brasil está deslanchando nessa iniciativa também, e a Europa que manda super bem nisso, né? Mas, toda vez que a gente apresenta um dado novo, toda vez que a gente discute sobre esse tipo de assunto, se sabe muito pouco, tá? E esse saber muito pouco é pouco para a ciência. Nós estamos vendo aí, eu vi no lançamento de uma edição de um livro da Embrapa, 500 perguntas, 500 respostas sobre integração lavoura, pecuária e floresta, e na parte de sanidade, era simplesmente um relatozinho do que parasita faz, de que parasita tem, né, o que pode acontecer e tal, qual é a clínica, entendeu? Nada aplicado ao sistema. Nós ainda estamos na formação de pessoal. E eu quero dizer para vocês que é um prazer discutir sobre isso com vocês e fiquem muito à vontade para fazer suas anotações, para perguntar, para bater na mesa, para falar, porra, isso está completamente fora da casinha que você está falando. Porque é exatamente isso. Ou você sai do quadrado, ou você não está falando nada com nada, tá? Porque pensar só em um componente e pensar no componente animal como o tal componente animal, a gente só vai se ferrar, tá? Bom, todos esses três pilares aqui, por exemplo, manejo, né? Tudo recai em manejo, né? Manejo de pastagem, manejo de pasto, manejo de piquete, manejo de solo, manejo tudo, da cerca, da água, né? Todo esse arcabouço, todo esse conhecimento, tá? Esse conhecimento é um benefício que a gente chama de benefício transitório, não fixo, tá? A nutrição do animal, para você ter uma ideia, é um benefício transitório, não fixo. A sanidade do animal é um benefício transitório, não fixo, tá? Então, nós estamos falando absolutamente tudo isso, que uma seca pode acabar com a nutrição e pode acabar com a sanidade.
Um período de chuva e verão, né? Uma chuva leve com calor intenso, acaba com a nossa sanidade, tá? Acaba com a saúde animal. Erro de manejo, áreas diferentes. Agora é o meu cachorro. Áreas de manejo que possam ser mal dinamizadas, né? Pelo tamanho. Vou ter que terminar com isso. Só um pouquinho. Carla? Suzy, Peter, venham. Suzy, vem cá. Venha. Vem. 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 Ai. Parou um pouquinho. Professor Molento, Oi. esses contratempos aí, nós tivemos numa aula também o alarme do vizinho, ficou tocando metade da aula. Ai. Mas aí o senhor ainda não deu um jeito aí no Quero, no Bem-TV aí também. Tem que... Aqui? Aqui é impossível, Eu moro dentro de um bosque. É impossível se livrar de passarinho. Não, tá ótimo. A minha vizinha tem 4 cachorros enormes e latem com os meus 2, entendeu? Então eles têm um diálogo eterno de latido. Vou precisar conversar com o senhor aí sobre cachorro, porque acabei de comprar ontem um filhote de maremano. Puta, olha só o que você fez! Eu já quase não dormi essa noite pensando o que vai ser do meu pátio, como é que eu vou fazer com esse bicho aí. Mas vamos ver. Serrão, fica grande. Professor Aníbal, qualquer coisa podemos levar ele para o Lapoc, né? Marimano com ovelhas. Ofereci para a professora Alda também, a ninhada que me ofereceram, né? E ela disse que não tinha tempo de adestrar lá, mas eu sei que ele se cria com as ovelhas para proteger o rebanho, e ele fica no meio, que ele parece uma ovelha. Isso. Fica para proteger contra lobos, essa é a história dele, né? Ele consegue matar lobo ou impedir que o lobo ataque lobos e urso. Essa é a história dele, né? Onças pardas também eles conseguem espantar, assim, dá certo. Bom, vamos lá. E eu tenho o seguinte, eu fui visitar uma fazenda em Parma, e eles tinham 2 maremanos, um em cada rebanho, tá? As pessoas que não fossem da casa lá, tinha 3 pessoas, não entravam no piquete, não entravam. Eu não pude entrar, e o piquete era telado para o cachorro não sair, para você ter uma ideia, porque se ele saísse, ele ia pegar a pessoa que estivesse fora e que não fosse do conhecimento dele. Então, eu fui alertado a ficar num local seguro, porque o cachorro era treinado para simplesmente pegar qualquer coisa. Não tinha urso lá, talvez tivesse lobo, talvez, mas eu acho que tinha mais, era um ladrãozinho de vez em quando aqui e ali, e os cachorros pegavam mesmo. Treinados, né? Altamente treinados. Impressionante. Então tá. Então vamos. Agora a gente já conversou sobre a fragilidade do sistema, né? Mesmo importado, né? Todo esse sistema importado ele é extremamente frágil. E você tem o benefício fixo, que seria eventualmente a genética dos animais. Se você trabalha com a genética europeia, nesse caso de animais, você tem animais mais precoces, né? E se você trabalha na região central do Brasil, você tem animais mais tolerantes
às agressões do ambiente, por exemplo. Então, nós não temos animais resistentes, tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Não existe o animal completamente resistente. Existe o animal que tolera mais, que é mais resiliente. E essa resiliência a gente vai trabalhar bastante, tá? Bom, vamos deixar claro uma coisa, né? Os medicamentos veterinários, todos eles não têm receita. Basicamente, você pode chegar e comprar. E isso é uma vantagem e uma desvantagem, claro. Vantagem para o produtor, porque ele não precisa chamar veterinário, ele não precisa gastar dinheiro em consulta, ele não precisa, né? Ele não tem essa restrição desse momento, assim. Ah, puxa vida, mas o veterinário não passou aqui faz tempo, né? E nós temos algumas extensões de terra que são pouco assistidas por veterinário, né? Por dois motivos. Ou é muito longe, ou a pessoa não tem condições financeiras para pagar um veterinário. E isso é comum, tá? Do lado negativo, o lado negativo é o uso em exagero, né? Você chega num galpão, numa casa agropecuária dessas, né? Em uma cooperativa, e fala, ó, eu quero 3 caixas daquilo, eu quero 4 baldes daquilo, eu quero, né, 12 caixas daquele outro, eu quero antibiótico de montão, eu quero vermífugo de montão, eu quero tudo de montão. E aí, bota na caminhonete e fala assim, hoje é sábado de manhã, dia de vermifugar o rebanho, entendeu? E aí vai e aplica tudo que tem que aplicar e faz mais não sei o quê, porque é teu dia de folga e os animais vão tomar agulhada à vontade, né? E isso é comum também. Então, o uso em exagero na medicina humana é alto, o uso em exagero na medicina veterinária é 5 vezes mais alto, tá? Principalmente com relação a controle do parasito, que a gente sabe, e as indústrias também sabem, que entre 50% e 80% dos medicamentos são utilizados sem a necessidade de uso, tá? Mas, claro, que a indústria veterinária não fala, né, ou não comenta muito nessa situação, beleza? Então, com relação à possibilidade de você perder, né, um produto desses que demorou 10 anos para ser desenvolvido, demorou 500 milhões de dólares, né, entendeu? Gastos da empresa. A empresa investiu em inovação, tecnologia, não sei o quê. Claro que ela está pensando no lucro, mas ela gastou uma grana para isso. Bom, esse parasitozinho aqui, ó, nesse canto que vocês estão vendo, ele está tomando uma dose e essa dose é terapêutica, e a dose terapêutica para ele é muito forte, tá? Então ele vai morrer, porque é uma dose tóxica, é o que a gente espera, né? Que o produto chegue no mercado e ele seja muito bom, ele elimine os parasitos, né? Então, daqui a pouco eu vou contar sobre eliminação, porque nenhum antiparasitário é capaz de eliminar nada, tá? Com o passar do tempo, esta população que era susceptível lá tinha 1 ou 2 ou 10 indivíduos já nesta população totalmente susceptível. Tinham indivíduozinhos, né, que eram tolerantes ou eram capazes de tolerar uma dose tóxica daquele medicamento. E o que vai acontecer? Com o tempo, esses indivíduos susceptíveis da população susceptível, eles vão ser eliminados e esses indivíduos resistentes dentro de uma mega população susceptível, eles vão encontrando mais um indivíduo resistente e vão deixando resistentes cada vez mais resistentes ou muito resistentes ao produto químico. E aí você vem com a dose terapêutica, de novo, você vem com aquela dose de bula, né, 1/50, por exemplo, e você não mata mais. E aí o carrapato não cai mais, a mosca não cai mais, o verme não morre, e os animais definham, e você tem problema com carrapato, que nunca cai. E é mais ou menos por aí que acontece, tá? Então eu tenho populações, né? Então eu falei para vocês sobre populações e falei sobre indivíduos. O que a gente não vê o indivíduo em si, a gente trabalha com populações, tá? E o que acontece muito, e vocês conhecem muito do exemplo da biologia e da agronomia também, né? Isso demora.
Isso tem um tempo. Porém, em criação animal, em pecuária, né, você trata esses animais muito frequentemente. Então, você trata 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, 12 vezes ao ano. Eu tenho uma fazenda que nós também discutimos bastante sobre manejo, em São Martinho da Serra. Ela trata, para carrapato, ela trata 19 vezes ao ano. Então, isso é com intervalo de 3 semanas para carrapato, tá? Que é um absurdo. Ela envenena constantemente os animais porque ela está desesperada. Porque ela quer ver o quê? Ela quer ver a eliminação do carrapato. Porque falaram para ela que o produto é tão bom, tão bom, tão bom, que vai erradicar, vai eliminar os carrapatos. E não existe isso, né, gente? Não existe um produto que elimine tudo. Você vai ter outras estratégias de manejo e monitoramento dessa praga toda para você ter condições de, eventualmente eu posso tratar de novo daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses, 6, 7 meses, ou não precisar usar, uma vez que a minha, né, lavoura esteja bem, meus animais estejam bem, tudo mais esteja bem, tá? Então, o conceito de resistência é inevitável. Não tem como você trabalhar em uma propriedade com animais ou com plantação se você usa produto químico para controlar. Tem resistência a fitoterápicos já no campo, tá? E, eventualmente, pode ter uma certa tolerância ou até resistência aos homeopáticos. Isso é inerente do processo de seleção. Vai ter indivíduo lá que não vai morrer. E o fato dele não morrer dá a ele a vantagem reprodutiva para seguir reproduzindo e deixando as F1s melhor, cada vez mais, tá? Ou tão resistente quanto. Em termos de problema financeiro, né, então falando agora um pouco mais sobre impacto econômico, essa listinha que está aí são os principais parasitos que acometem bovinos no Brasil, tá? E essa conta ali embaixo de 14 bilhões de dólares é o que se calcula como prejuízo, tá bom? Anual no Brasil. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. O prejuízo é gigantesco. Esses parasitos que estão em vermelho são os parasitas que a gente vai falar hoje, tá? Então, alguns nematodas são parasitos intestinais. O Rhipcephalus micrópolis, tá? É o carrapato, que é o segundo. A dermatóbia é o berne. E a hematóbia é a mosca do chifre. Então, nós temos todos esses no NITA, ou nós temos todos esses em todos os sistemas integrados que vocês trabalham também. Tá? Alguns mais, alguns menos, porque as estações são diferentes, os climas são diferentes, e os microclimas e as adaptações e o desenvolvimento desses parasitas também são diferentes. Para apresentar para vocês o que eu desenvolvi, isso já faz lá seus 15 anos, um pouco mais talvez, é o Cicopa, que é o Sistema Integrado de Controle Parasitário. E essas são as ferramentas móveis, entendeu? Adaptáveis que a gente usa no Cicopa. Por exemplo, tem lá método FAMACHA, tá? Que é o controle seletivo do rebanho, está ali no meio. Isso a gente usa muito para ovelha, né? Desde cordeirinho, a gente utiliza avaliação individual, obviamente. Tem uma parte grande que é a melhoria de como você usar o vermífugo, né? Então, o produto químico, e tem muita coisa em termos de manejo. Por exemplo, agricultura pecuária, por exemplo, tá? O uso de diferentes lotações animais. Ó, começou a chover de novo aqui, pesado. Vamos lá. Então, todas essas ferramentas são ferramentas que estão em desenvolvimento, tá? Ou já estão sendo aplicadas a campo faz muito tempo, né? Então, para você fazer o uso de um antiparasitário, né? Então, o antiparasitário tem 60, 70 anos. Isso tudo, agora, numa nova versão, a gente utiliza de uma forma diferenciada, bem diferenciada. E a principal delas está aqui, ó, tá? Que a gente trata o rebanho de forma seletiva. Como é que a gente vai avaliar essa forma seletiva? Bom, eu tenho a forma terapêutica, a forma produtiva e a forma preventiva. Isso a gente vai discutir bastante também, tá? Vamos lá.
Então, agora falando especificamente no item de tratamento seletivo de rebanhos, em cima do alicerce do Cicopa, tá? Que é o tratamento seletivo. Então, como é que é a parte clínica ou terapêutica? Isso recai muito na base do FAMACHA, né? Que é aquela história de você olhar o olho do animal e ver se ele está anêmico, se ele não está anêmico, tudo mais. Isso é muito importante, isso é válido, é o que a gente precisa também, tá? Com relação à produção, aí sim, muito mais em cima de bovino, tá? Claro que você vai ver o parasito, né? Se for mosca, se for carrapato e tudo mais, e aí você vai criar critérios de tratamento, e dentro desses critérios de tratamento nós teremos então a possibilidade de tratar ou não tratar. O que você quer, o que nós estamos fazendo aqui no UNITA, por exemplo, que já foi feito e os artigos estão saindo, é criar um patamar limite, tá? De observação para a produção. É isto que no mundo não existe, tá? Porque o que o pessoal faz? Ah, carrapato, vamos tratar seletivo para o carrapato. Tudo bem. Então faz o quê? Trata a metade. Qual metade? Não importa. A primeira metade que passar no brete a gente trata. A outra metade a gente não trata. Como assim? Tá errado, né? Vamos fazer então por ganho de peso, tá bom? Então a gente trata a metade e não trata a outra metade e fica avaliando o ganho de peso desse que a gente tratou e que a gente não tratou. Mas se eu tratar um grupo, é natural que esse grupo ganhe mais peso. Porque esse outro grupo que eu não tratar, o que vai acontecer? Eu terei indivíduos nesse grupo que vão perder muito peso, tá? Porque eles são os indivíduos susceptíveis dessa relação toda. E outros animais que não vão perder peso, porque eles são aqueles animais mais resilientes. Mas como eu imponho uma situação de tratamento, eu também tenho resilientes do outro lado, mas eu também tenho susceptíveis do outro lado. O que acontece é que os susceptíveis só é que vão jogar um para cima e outro para baixo. A grande massa de animais, que vai ser a massa resiliente, que não importa que seja tratado ou não tratado, entra no bolo. E aí você diz assim, tá vendo? O meu tratamento antiparasitário faz com que o seu rebanho ganhe 50 quilos. E isso é uma mentira, porque não é o rebanho que vai ganhar 50 quilos. É a média da perda do outro que vai te dar 50 quilos a mais. E quem perdeu aqui, neste caso, são os animais bem mais susceptíveis, tá? Então, o que eu tenho visto muito é uma roupagem para a coisa dar certa e para que a venda seja casada com um discurso de convencimento de que o meu produto é melhor, o meu produto é melhor, e o meu produto engorda mais, e o meu produto vai dar mais peso, vai produzir mais leite, vai dar mais lã, e papá. Sendo que, se você partir para o uso constante, aquele produto, em 2 ou 3 anos, vai desenvolver uma baita de uma resistência dos parasitos, e você vai começar a perder animal, perder peso, sabe? O ciclo vai ser muito curto. E o que a gente vê de produtores, grandes produtores, inclusive com 10, 15 mil animais, discutindo sobre isso é: o que eu faço agora, professor? Eu estou em desespero total, não sei o que fazer mais, né? Porque eu já usei de tudo. E se vocês perguntarem, principalmente do pessoal aqui do sul nosso, né? Desde Paraná, aqui do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inclusive Uruguai e Argentina, né? Se você perguntar para um produtor rural, chegar do nada, falar: o senhor tem problema aqui nas vacas com carrapato? Tem um problema sim. Muito problema. Aí o cara vai falar, aí você pergunta, faz a segunda pergunta: o que você já usou para controle do carrapato? Vocês podem me dizer uma resposta? O que eventualmente um produtor rural, né, já teria feito para tratar o problema do carrapato, sendo que ele ainda tem problema? O que ele fez? Qual é a típica resposta que eu tenho, por exemplo? Digo, tudo. Exatamente, acertou na mosca. Ele já fez tudo.
Ele já se descabelou, ele já gastou a grana que ele tinha, ele já xingou o balconista, e o balconista é para ser um grande amigo do produtor, tá? Porque o balconídeo é um ser intergaláctico, entendeu? Que faz toda a conexão possível. O que está vendendo bem? O que mata carrapato? O que mata não sei o quê? E o balconídeo resolve, entendeu? O cara já fez tudo. Parabéns. Bom, e tem a avaliação preventiva, né? A avaliação preventiva é aquela história de falando nos nossos experimentos, certo? Que você vai colocar boi no pasto quando o pasto está bom. Então, na entrada do rebanho, na entrada do gado. Beleza, na entrada do gado você imagina que seja uma condição interessante para você tratar o rebanho. Mas você não precisa dar uma bomba no rebanho. Você não precisa dar bomba nos animais, tá? Antes do parto, no caso de ovelha, né? Beleza. Isso é preventivo. A gente aceita e eu recomendo, em alguns casos, né, que isso seja feito também. Não são em todos os casos que a gente usa a medicina preventiva, tá? Não é o caso de fazer. Mas, eventualmente, eu sei que mês que vem vai começar a mosca, então eu quero botar brinco contra a mosca. Aí você bota brinco contra a mosca e ele vai atravessar a primeira fase do pico da mosca. Muito bem, obrigado. Tá? Beleza, espero que vocês estejam entendendo e vamos para frente que tem um monte de coisa aí. Então tá, complementando a história do tratamento seletivo, né? Esse é um quadrinho, são 2 triângulos aqui para mostrar para vocês que eu tenho um tratamento do rebanho, né? Eu tenho um rebanho laranja e vermelho, que é o meu rebanho da esquerda, e eu tenho depois um tratamento multicolor aqui com vermelho, laranja e o amarelo bem claro, e inclusive o branco lá embaixo, tá? Se você pegar a última linha dos animais bem de baixo, são animais bem tolerantes, aqueles animais que não tem nada. Porém, eu não chamo de resistente, tá? Eu particularmente detesto essa história de, mas vamos selecionar bovino resistente. Cara, você vai demorar 3 gerações da sua família e você vai se frustrar inteiro e você não vai ter o tal do bovino resistente que você tanto quer. Então, vamos chamar dele de tolerante ou de resiliente, muito bom resiliente. Então, conceitualmente, nós temos esses 2 triângulos aí de animais e o tratamento do rebanho, tá? Com base nos animais que estão muito infectados. Então, você tem muito carrapato, e o pessoal fala assim, porra, mas está tapado de carrapato, professor. E esse está tapado de carrapato, professor, eu já imagino aquela situação, bicho, que tem carrapato, mas assim, você vai pisar no pasto, tem carrapato, e você vai agradar o gado, você vai olhar na orelha e tem carrapato em todo lugar, saindo por tudo, né? E o cara está acostumado a ter um rebanho limpo, ou pelo menos imagina, ele tem um sonho daquele rebanho dele estar limpo, e ele está falando que os animais estão tapados de carrapato, tem meia dúzia de carrapato, 10 carrapatos, entendeu? Ou tem 10 moscas, está tapado de mosca, professor. Porque a ideia que foi passado para ele é limpar e erradicar o rebanho. Isso está completamente errado, né? Bom, de novo, esse conceito do tratamento do rebanho é porque as indústrias também repassam isso, né? Se você não tratar todos os seus animais vão ficar como aqueles animais que estão ali em cima. Ao passo que daí você não tem condições de conhecer o seu rebanho. E aí é uma outra pegada que eu quero dizer para vocês, que vocês têm que saber muito bem, ou pelo menos saber orientar as pessoas que vão trabalhar com vocês. Que é muito importante você saber o rebanho que vocês estão trabalhando. Porque cada indivíduo destes tem uma relação diferente com a agressão parasitária. Tá? E com o tempo, vocês vão vendo que aquele animal que está lá em cima, que é o mais infectado, o vermelhinho mesmo, aquele animal é muito sensível aos carrapatos, às moscas e etc. Aí você tem um segundo lote, que é um segundo lote que também se contamina e passa do limite de tratamento. E você tem depois, né, o amarelinho ali, claro, e o branco, são animais que não se afetam com carga parasitária nenhuma. Eles têm baixa carga parasitária e altíssimo ganho de peso, né? Se você
lembrar da declaração que o professor Aníbal fez no início, era assim, ó, a base seletiva, essa base colorida dos animais aqui, foi colocada à prova no NITA, e os animais que foram tratados, tá, obviamente não perderam peso. Os animais tratados, eles eliminaram os parasitos e eles continuaram a ganhar peso. Então, os animais mais tratados, né? Os animais também tratados uma vez ou duas vezes, que seria o laranja, eles também não perderam peso, porque a gente decidiu por um ponto de corte limite para que o animal não perdesse peso. E é isso que a gente agora vai difundir cada vez mais. Porque os nossos patamares deram certo, tá? E aí você tem os animais que nunca foram tratados, que são os brancos, ou que foram tratados eventualmente uma vez no ano, né? Também ganharam peso igual aquele animal que foi tratado mais vezes, 3 ou 4 vezes ao ano, tá? Então, tudo se equilibrou, porque qual é uma das formas para você avaliar bem-estar, por exemplo? Comportamento do animal, e tudo isso era avaliado constantemente, né? Com as avaliações de comportamento ingestivo e etc. E também, uma das formas mais claras para você avaliar comportamento é ganho de peso, porque ganho de peso é clínica, e clínica significa o animal estar bem. Ou ele come mais, ou ele vai ter que comer mais para converter mais, né? Porque ele converte menos, obviamente, mas o que ele precisa é estar bem. Então, se ganhar 1,2 kg por dia, 1,3 kg por dia, me diz alguma coisa de animal não tratado, isso é um ponto muito positivo para você amadurecer a ideia de que a avaliação seletiva é fundamental e ela é muito importante, tá? Se eu tratar constantemente o meu rebanho, eu não vou saber que esses animais existem e eu não vou saber nem como eu posso, por exemplo, fazer uma seleção desses animais, reproduzir esses animais dentro do rebanho. Então, eu faço uma seleção intra-rebanho que é muito interessante, tá? Eu mantenho esses animais que eu trato menos ou que eu não trato absolutamente nada dentro desse rebanho e as minhas vacas vão ficando mais tolerantes, meus próximos bezerros vão ficando mais tolerantes e a minha geração, daqui 4, 5 gerações desse rebanho, vai se tornando, por heterose, né? Ele vai se tornando gradativamente um pouco mais tolerante, um pouco mais tolerante, um pouco mais tolerante. Isso é fantástico, a gente vê isso. Em rebanhos ovinos, né, de criação ovina, é mais rápido e a gente vê isso com mais facilidade, tá bom? O termo refúgia, ali do lado, tá, que está escrito, é porque estes animais que não são tratados, eles têm uma pequena população parasitária, tá? E essa população parasitária nestes animais não tratados, repassando para o meio ambiente e sendo contaminados de novo, e caindo no meio ambiente e repassando de novo, isso faz a manutenção de uma população parasitária que não teve contato com o veneno. Ela não teve contato com o antiparasitário. E então ela se mantém de forma susceptível. Se ela se mantém de forma susceptível, a gente define isso como população refúgia, e ela vai diluir a população que nós estamos utilizando o produto nos outros animais, ela vai diluir aquela genética resistente que vocês viram há pouquinho, que é aquele parasita tomando o veneno, tomando o veneno, tomando o veneno e não morrendo. Como eu tenho uma população susceptível muito grande, eu mascaro essa pequena população resistente e eu deixo essa população resistente sempre em pequena proporção, sempre em pequena proporção, sempre em pequena proporção. E toda vez que um novo parasita contaminar um animal susceptível, este novo parasito será um parasito susceptível. O que vai acontecer? Eu mantenho a eficácia do produto, isso nós estamos vendo, né, nos rebanhos, isso é comprovado já. Eu mantenho a eficácia do produto químico, então se eu tenho uma eficácia lá muito boa, 80%, 90%, eu mantenho essa eficácia porque eu faço com este efeito de diluição da genética resistente a partir do momento que eu tenho animais que eu não trato, tá? E esse é um conceito bárbaro para vocês levarem como experiência também, tá?
Professor, eu tinha uma pergunta. Você até falou da mosca, né, do brinco que se usa, que, né, normalmente Isso, você coloca... só um pouquinho o seu volume. Oi, agora melhorou? Sim. Tá. É do brinco que usa, porque o brinco em si, normalmente, quando você coloca, você vai colocar no lote inteiro, né? Então, acho que essa era uma dúvida. Mesmo o brinco, por questão de ele poder ir nos outros animais, você não veria um problema de colocar só em alguns animais. Não, o Porque a brinco em mosca alguns eu vejo... animais é bem interessante. Bem interessante, tá? Diga, você vai complementar, você vai fazer uma segunda pergunta, porque daí eu quero falar mais. Não, pode falar mais. Era mais isso, porque o brinco me dá mais a impressão de que se você só coloca em alguns, a mosca vai nos outros, né? Mais isso do que o carrapato. Os outros eu consigo ver melhor essa seletividade, né? Seria isso. E é exatamente isso que eu quero explorar contigo, tá? Porque é o seguinte, como existe uma tolerância muito grande, tá, dos animais, né? Obviamente, como nós tínhamos falado lá no início, no segundo slide, esses benefícios não são fixos, né? Então, o benefício químico, nutricional e tal. E aí eu falei para você que o único benefício fixo, ou benefício mais fixo, é a genética do animal. Então, se você pegar um lote de 100 animais e desses 100 animais você decidir que em 15 você vai colocar brinco, tá? O que vai acontecer? Automaticamente você vai se, né, questionar. Caraca, meu, então desses 15 que eu limpo, eu vou ter 15 contaminados, porque essa quantidade de mosca toda, por favor, né? Pois é, não vai ser assim. Talvez mais uns 2 ou 3 sejam escolhidos para parasitar. Você vai ter que colocar brinco em mais 2 ou 3, se for o caso. Eu estou dizendo que isso é manejo, é observação. Em cima disso, os outros animais não serão afetados, porque você tem um equilíbrio deste animal frente ao desafio parasitário. Então, quando você põe brinco preventivo à mosca nesses 15 ou 20 animais, eventualmente, você não põe em risco o resto do rebanho, tá? Porque essa população de moscas também vai se ajustar. E a expectativa da população de moscas é simplesmente baixar, vai manter alguns animais com mosca, isso é normal, esses animais amarelos claros e os brancos terão alguma contagem de mosca, 5 ou 10 moscas já basta, mas você não vai tratar animal com 5 ou 10 moscas, certo? Então essas 5 ou 10 moscas vão permanecer de forma susceptível e dentro dessa dinâmica, essas 5 ou 10 moscas num, 5 ou 10 moscas no outro, 5 ou 10 moscas no outro, ou 0 no outro, vão reproduzir no bolo fecal, vão nascer para uma nova geração, a nova geração será susceptível, eventualmente o teu brinco daqui 2, 3 meses vai deixar de fazer efeito, elas vão migrar para aquele outro de novo, naquele brinco que já não tem mais efeito, você vai notar de novo que aquele animal se recontaminou, você vai anotar aquilo que aconteceu e eu falo assim, bom, aquele animal número 11 ou no animal número 16 são completamente sensíveis a moscas e eu posso ou retirar eles do rebanho ou colocar um novo brinco, se for o caso. Tá? Então... Sim. Deu pra... Ótimo. Então, beleza. O que eu quero dizer para você é que existe um equilíbrio da relação parasita-hospedeiro e esse equilíbrio da relação parasita-hospedeiro é muito mais forte do que simplesmente a visão, entendeu? De, puta merda, agora vai estragar todo o meu manejo, porque eu vou colocar brinco em 15 e essas moscas todas vão pular para os outros. Não vão. Elas podem diluir, elas podem diminuir a expectativa e a relação parasita-hospedeiro individual de um boi com as suas moscas não vai, entendeu? A mosca não vai simplesmente ganhar isso do nada porque sobrou mosca no mercado. Ela vai se ajustar, algumas moscas vão terminar o ciclo e vão morrer, e o rebanho vai permanecer em equilíbrio, tá? Então não existe uma perda do controle do manejo sanitário, não existe um desespero a partir do momento que você trata alguns animais e não trata outros, entendeu? Isso tem em carrapato,
e isso tem mosca do chifre, que é o clássico que a gente vê, tá bom? Então, por favor, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, porque é muito importante que isso aconteça, né? Então, nós vemos em rebanhos de tratamento do rebanho todo, né? Então, o que a gente chama de tratamento massivo, né? Ah, hoje é dia de tratamento, passa, né? Mamanda caducando, eu trato todo mundo. Você não avaliou nada, você não conhece teu rebanho, você não sabe que existe animais que estavam muito bem, obrigado, estavam limpos, gordos, entendeu? Até o gordo, animal obeso, já carregadaço, ele tinha lá meia dúzia, 10 carrapatos que também não precisava, mas não interessa. O peão foi mandado a fazer aquilo, o funcionário foi mandado a fazer aquilo por recomendação ou do veterinário ou do dono do rebanho, obviamente, né? Então, hoje é dia de tratamento? E pau, manda. Ah, tá vendo carrapato no rebanho, Tião? Aí o Tião chega assim, doutor, tô vendo bastante carrapato. O que ele está vendo de bastante carrapato? Ele está vendo bastante carrapato em 30 vacas, em um rebanho de 270 vacas. Aí você me diz, opa, 30 vacas é muito se eu pensar num rebanho de 30 vacas. Mas se eu pensar num rebanho de 30 vacas dentro de um rebanho de 270 vacas de campo, o que eu estou perdendo? Cara, eu estou perdendo tudo, entendeu? Eu estou contaminando o ambiente, tratando 250 vacas, 240 vacas à toa. Estou jogando veneno, assim, a rodo, né? Estou gastando esse dinheiro todo também. Estou estressando os animais porque eu estou trazendo eles no curral e estou dando banho sem precisar. Então, eu estou estressando, eu estou ganhando menos peso desse animal. Inclusive, tá? Porque você pode trazer um lote e esse lote pode ser de umas 50, 60 vacas. Você não precisa trazer o rebanho inteiro de vacas, tá? Então, essa avaliação a campo, você pode fazer a campo, o cara sai a cavalo, ele vai camperiar, ele sai a cavalo, ele olha as vacas e fala assim, não, realmente, vamos levar esse lotezinho aqui para o curral, ó. Ele traz esse lotezinho, e esse lote pode ser de meia dúzia, 10 animais, não precisa ser, né, sempre grande. E eu não quero falar de números só grandes, eu quero falar de números pequenos, médios e grandes, todos eles muito adaptáveis e dá para você dividir em pequenos lotes para trazer. Ah, mas é muito longe. Pô, então faz numa manga perto, entendeu? Faz num curralzinho perto, não precisa trazer tudo. Ah, o que eu posso fazer? Trata no campo, se for o caso, tá? Tem situações e situações, né? Tem fazendas e fazendas, então vocês sabem muito bem como isso pode ser utilizado. Se for experimental, a experimental é no olho mesmo, tá? Isso aí você vai olhar, você vai ver. E com relação a custo, isso é extremamente positivo com relação a custo e com relação a impacto, né, no sistema como um todo, é muito interessante, muito interessante. Porque qual é o nosso objetivo, tá? Aqui, o nosso objetivo primeiro foi provar que os animais não tratados não iam perder peso, né? Óbvio. E que os animais tratados teriam também o mesmo ganho de peso. Então, eu tenho um limite de parasito para tratar, e a partir desse limite de parasitos, o animal não fica doente. Eu não quero que ele fique doente. Então, eu trato antes da doença em si, né? E aí, claro, equilíbrio total. Aonde teve mais carrapato? Aonde teve mais carrapato, alguns sistemas têm mais carrapato que o outro. Agora, quem perdeu mais peso? Em qual sistema o animal perdeu mais peso? Tá? E é isso que a gente teve esse cuidado para avaliar. E nós temos tido esse cuidado há muito tempo. Não se preocupem, porque isso aí não saiu da minha cabeça de hoje. O tratamento seletivo é uma estratégia de tratamento, né, com outras ferramentas, obviamente, dos anos 60 e 70, né? O conceito de refúgio é um conceito dos anos 70 também, e que agora a gente vem batendo mais forte com relação a isso. Por quê? Porque eu fiz um cálculo, tá, do uso de carrapaticidas no rebanho gaúcho e no rebanho paranaense, tá bom? E no tratamento do carrapato no rebanho gaúcho, é possível que entre 120 a 150 milhões de litros de acaricidas sejam jogados no meio ambiente, tá? Então, estou falando de uma contaminação ambiental anual
de aproximadamente 150 milhões de litros de veneno. No Paraná, 100 milhões. Tá bom? Então, nós estamos falando de algo extremamente importante para a saúde única, para a saúde ambiental, para tudo, né? Então, vamos lá. Esses são fotos para assustar mesmo, né? Isso é foto de livro, é foto de animal pesadamente cheio de carrapato, né? Proposital, obviamente, porque há aula sobre isso, tá? O ciclo do carrapato é relativamente simples, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas interessantes. Essa foto dessa carrapata aqui, esses ovinhos do lado, é só para mostrar para vocês que uma carrapata coloca 1.500 a 2.000 ovos, tá bom? No meio ambiente. E desses 1.500 ovos, 2.000 ovos, tudo bem que morra aí uns 60%, 70%, mas muito disso ainda segue vivo, tá? Então tá. Então vamos começar ali no quarto traseiro da vaca, dessa vaquinha, onde está escrito teleógena, né? É a carrapata maior que tem lá. Essa teleógena é aquela teleógena que vai colocar o ovo. Bom, quando você nota que esse animal tá parasitado, né? Então, se você voltar na foto anterior, o que você está vendo nessas 3 fotos aqui são teleógenas, tá? São as jabuticabinhas que a gente fala também, todas elas cheias de ovos, cheias de ovos, tá? Então essas são as teleógenas que vão cair. Aí vão colocar os ovos e dos ovos vão sair as larvas, tá? Esse período de sobrevivência aqui entre ovo, larva e as larvas tentarem subir, isso gira em torno de um mês e meio, tá? Bom, então se você tem rotação de piquete ou rotação de pastos que seja de mais de um mês e meio, aí você pode dizer assim, então tá, então eventualmente eu vou ter um controle da larva do carrapato, porque eu deixo um intervalo de um mês e meio. Aí eu venho para te dar uma outra informação. Sabe essa larva infestante que está aqui bem no cantinho do canto esquerdo, aqui embaixo? Está escrito larva infestante. Ela sobrevive mais 3 meses, tá? Então, 1 mês e meio para sair um monte de larva, 1 mês e meio, mais ou menos. Aí você tem mais 3 meses de sobrevivência dessa larva no pasto. Então, você já está indo para o seu 4º mês. Então, veja bem, são 30, 60, 90, 120 dias de larva no pasto. Se você tiver algum tipo de descanso de pastagem de 120 dias, eu vou te dizer que, bote um milho, então, no meio dessa roçada toda aí desse pasto, plante alguma coisa, porque daí vai facilitar a mortalidade dessa larva, né? Faça uma agricultura pecuária que vai te ajudar bastante. Porque em várias situações, o que nós vemos é um sistema de rotação Voisin de 40 e poucos dias, onde a pessoa acha que vai matar as larvas de carrapato, porque estou fazendo Voisin. E Voisin não mata carrapato de jeito nenhum, tá? Depois ela sobe no animal e fica lá em torno de 2 semanas, 3 semanas, sugando sangue. Vai depender da quantidade de carrapatos nesse animal, para você imaginar quanto sangue ele vai sugar. De uma carrapata até 20 carrapatos, a gente assume que esse número é razoável para se manter. A partir daí, a gente vai controlar de alguma forma mais química, tá? Tem gente que tira com a mão, né? Você tem rebanhos muito pequenininhos de leite, né? De 20 animais, por exemplo, 10 animais, e as pessoas tiram isso raspando com raspadeira, né? Depois que raspa com raspadeira, no chão, o que você tem é, eventualmente, um rebanho mais limpo, tá? E depois varre essas teleógenas que estão no chão né, queima, põe óleo queimado ou põe no freezer para morrer também. Essa é a flutuação de carrapato que a gente tem aqui na região, tá? Então, só para mostrar para vocês, ali entre setembro, né, setembro e outubro, um pouquinho antes, às vezes a gente tem a primeira geração do carrapato, tá? Ali, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente teria a segunda geração,
chegando até fevereiro, que ele dá uma volta no quadro, né? E depois a gente teria a terceira geração do carrapato, que é a pior, porque ela cresce bastante, tá? No Rio Grande do Sul e no Paraná, aqui em Santa Catarina, a gente também tem uma quarta geração. E se você estiver falando de Brasil Central, também tem 4 gerações, tá? Então a gente aceita bastante que isso ocorra, tá bom? Gente, talvez a gente fique sem internet, porque está caindo um pé d'água cheio de raio, e se cair a minha luz, aí eu vou pedir desculpa, a gente volta num segundo momento, tá? Mas, com relação até agora, a gente estamos nos mantendo bem, tá bom? Se cair a luz, a gente já assume que é um intervalo e aproveitamos. Beleza. Tá? Então tá bom. Eu vou ficar por aqui, tá? Então, essa curva de ocorrência do carrapato que vocês estão vendo foi feita aqui na região próxima, em um rebanho agroecológico. Então, eles não usavam químico, e a gente ia lá contar carrapato sempre e auxiliava eles a tirar carrapato também, tá? Então, é só para mostrar para vocês que cada região vai ter a sua dinâmica do carrapato. Porém, essa dinâmica do carrapato, ela obedece o ciclo do carrapato, obviamente, e vai ser muito semelhante entre regiões, tá? O que ela não vai acontecer é sempre no mês de abril, ou melhor, se você olhar ali, né, maio, tá? No dia 10 de maio, por exemplo, né? O 10 está ali em cima. Aí tem um pico de 1.700 teleógenas, tá? Não é todo dia 10 de maio de todos os anos que vai ter 1.768 teleógenas, entendeu? Então, de novo, voltando àquela história do tratamento preventivo, né? Vou tratar antes, vou tratar antes, vou tratar antes. De repente não tem esse pico todo. E no dia 10 de maio, você vai ter 300 teleógenas. E você gastou todo o medicamento em uma recomendação, que era um calendário, né? E as pessoas, principalmente as empresas, né, adoram fazer calendário. E esses calendários coloridos, plastificados, né, cheios de nome, o nome dos produtos deles, nas datas tais e tais e tais. Aí você chega na hora e fala assim, ué, mas precisa fazer isso? Juro que precisa fazer isso? Alguém julgou necessário fazer isso? Não, mas veja bem que lá no Tocantins é interessante, porque lá se faz assim e tal. Você está em Santa Catarina, hein, meu? Você tá no Espírito Santo. Não, porque veja bem que isso foi feito um estudo, não sei o que. Cara, primeiro que Tocantins é Tocantins, e Espírito Santo é Espírito Santo, e depois, no Tocantins, você tem variações anuais gigantescas. Então, você não pode fazer um calendário. Você pode fazer um calendário de plantio, mas você sabe que se não chover, não vai plantar, meu. Entendeu? Mais ou menos assim. Vamos lá. Critérios para o tratamento contra o carrapato. Isso que acontece no Brasil todo, tá? Supressivo é o que mais acontece. O preventivo, que também acontece não muito. Carga limite, quando o cara vê se tem carrapato ou não. Por oportunidade de manejo, isso também ocorre, mas muito pouco. O estratégico, que também ocorre pouco. O seletivo, que a gente está implementando, e o curativo, que é aquele no desespero total, né? Então, o que é supressivo? Supressivo é quando você tem o calendário. É quando você diz para a pessoa que quanto mais você tratar, menos carrapato vai existir e vai erradicar todo o carrapato do rebanho. O preventivo é quando você trata menos, obviamente, mas você quer resolver o problema. Só que toda vez o problema volta. Por quê? Porque tudo isso é feito com o tratamento de todo o rebanho. E isso é muito ruim, tá? Carga limite é quando você nota que alguns animais atingiram uma contagem além do que você considera razoável. Mas o que acontece? As pessoas tratam todos os animais. Então, eu vi 3 vacas com carrapato. Trata tudo, entendeu? Porque as outras vão ter carrapato também. Errado. Então, supressivo está errado, preventivo está errado, carga limite está errado, oportunidade de manejo está errado, o estratégico está mais ou menos certo, porque, né, você obedece estações epidemiológicas climáticas, e aí você tem o seletivo, que muita gente diz que está errado e eu digo que não está errado.
E aí o curativo que completamente errado, esse animal já perdeu peso, esse animal já, né, já abortou eventualmente, já aconteceu alguma coisa que você precisa rever esse conceito todo, tá? Então, entre o que se faz e o correto tem uma distância muito grande. O que se faz hoje em dia é simplificar da forma mais rasa a relação parasita-hospedeiro. E essa simplificação toda, temos colhido problemas grandes, que principalmente é a falha da eficácia dos produtos, com a resistência dos parasitos, obviamente, e um grande prejuízo econômico, tá, no Brasil inteiro, fazendo modelos errados, né? E geralmente esses modelos vêm da Austrália ou vêm dos Estados Unidos. Então a gente copia modelos australianos, por exemplo. Aqui eu só vou mostrar para vocês um experimento que foi feito em Santa Catarina, né, usando fipronil, que é uma base química super importante, muito utilizada também na agricultura, tá? Para soja, por exemplo. Tá? A BASF tem um fipronil agrícola. E aí, se a gente começar aqui, dezembro de 2006, que é o começo do gráfico, né? E tem esses picos aqui. Então, quando passa da linha vermelha, que é a contagem de 40 carrapatos, veja, foi feito um experimento onde eles começaram a monitorar qual seria a vantagem de tratar pela contagem do carrapato. Muito legal, muito legal. Eu achei, no início eu falei assim, cara, que sacada, né? Porque agora você vai pegar a contagem dos carrapatos e afinal de contas, a contagem de carrapatos vai ser um item de diferenciação para simplesmente tratar. Daí o que eu entendi pelo eixo aqui, né, o eixo Y, é a média de carrapatos. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma média de 40 carrapatos, e infelizmente essa linha que sobe e desce aqui não tem desvio padrão, né? Eu tenho com certeza animais individuais que têm 300. E eu tenho animais individuais que têm 5 ou 2, né? Para subir essa média e essa média passar de 40. Aí o que eles faziam? Tratavam todo mundo. Eu falei assim, meu irmão, aí pare, né, meu? Aí também não dá. 40 carrapatos é nada. Eu tenho animais que têm 700 carrapatos, pegam 10 animais que têm 5 ou 10 carrapatos e todos eles sobem para mais de 40. E a média fica ridícula, né? Então, de novo, foi legal, a ideia, o conceito foi interessante, porém, a metodologia de interpretação não foi tão interessante, porque daí você tinha que tratar tudo. Aí, imagine num pico do carrapato animais com, né, 700 carrapatos. Mas aí eu tenho um animal com 700 que estraga toda a minha média. E é isso que vocês podem prestar atenção nos experimentos, tá? Porque o cara joga um grupo para cá e um grupo para lá, aquele grupo que não é tratado, o tal do grupo controle, que se ferra inteiro porque 5 ou 6 são os tais dos outliers, entendeu? Porra, mas esses aqui são os outliers. Vamos tirar os outliers. Não dá para tirar outlier, dado biológico. Você pode fazer o quê? Ajustar para uma escala logarítmica para reduzir essa variação toda. Mas, né, daí você começa a comer bola e começa a errar na tua interpretação biológica, tá bom? Bom, daí tá. Da primeira curva lá você tem a flechinha azul, que é o tratamento com fipronil. Esse é o tratamento. Daí tá. Fevereiro de 2007, mais um tratamento. Março de 2007, cara, começou a ficar quase mensal. Aí você passou maio, agosto, né? Aí veio o inverno, né? Outubro, começou a primeira geração de novo lá. Aí foi dezembro, fevereiro, março, maio. E aí eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Quando no início das primeiras curvas em 2006, 2007, ali por fevereiro e março, a linha colada no zero, tá? Ela permanecia colada no zero por um tempo, tá bom? Então, digamos ali uns 10, 15 dias.
Daí você vem para março de 2007 a maio, que foi o último, aquele pico enorme que está ali, o terceiro pico, né, o maiorzão. Aí você tem ela de novo colando lá embaixo, ó, ela zerou os animais. Então, os caras foram lá fazer uma contagem de carrapato e não tinha carrapato. Aí passou agosto, outubro disso, 2007, desculpa. Aí veio 2008, fevereiro, eles tomaram mais 2 ali em 2017 e 2008, e depois as linhas de lá de baixo, próximo do zero, elas começaram a ficar mais curtas e elas começaram a descolar do zero. Esta é a grande sacada desse artigo, tá? Que é, depois de 2007 e 2008, basicamente, perdeu-se fipronil. Então, não é o tratamento seletivo, mas é o tratamento supressivo, que está ali no título, tá? Simplesmente por contar carrapato, aquela história da evidência, né? do contar o carrapato. Ah, mas vai ter carrapato, vai ter carrapato, vai ter carrapato. Eles colocaram uma média de 40. Se não fosse a média de 40, fossem animais com mais carrapato, eles também teriam tratado nessa grande quantidade. E aí você entra 2009 com o fipronil já não te dando 100% mais de eficácia, tá? Então, se você quiser me perguntar assim, professor, quanto dura um carrapaticida? Eu vou te dizer, cara, dura estourando, se você usar de forma supressiva, estourando 2 anos, tá bom? Estourando 3 anos. E aí você pode dizer, porra, mas aí não limpa mais, aí o produto não limpa mais, aí eu troquei de produto, agora eu estou usando um produto que é combinado, ele tem 2 venenos juntos, entendeu? 2 acaricidas potentes. Aí como é que você vai usar 2 acaricidas potentes, se esses 2 acaricidas potentes já têm 30 anos no mercado e os 2 já não funcionam mais ou menos? Aí você vai querer que eles combinados, eles somados, eles te deem 100%. Aí eles te dão 100% lá por um ano e meio, aí já começa a capengar de novo, eles falam, não, mas tem que trocar de novo, tem que rodar de novo, vamos fazer o seguinte, vamos encurtar o intervalo de tratamento de 3 semanas para 2 semanas, vamos aumentar a dose, ao invés de dar 1 para 50, vamos dar 2 para 50, e aí começa, né, a bola de neve que nós vemos hoje em dia, e quando você pergunta para a pessoa de novo, né, aquela história da pergunta, o que você fez até hoje para controlar o carrapato? O cara enche a boca e fala assim, eu já fiz tudo, professor, já fiz absolutamente tudo, e ele já fez tudo, inclusive o que eu estou falando. Ele já combinou base química, ele já aumentou a concentração do produto e ele já reduziu o intervalo de tratamento. Então, quando ele fala tudo, você pode cavar um buraco gigantesco no chão, imaginar que tudo que ele falou está lá embaixo. Ele realmente fez tudo. Tá? Não é assim, eu já tratei com um produto injetável. Usei ivermectina, usou o Ivomec e não funcionou. Porque ele já fez Ivomec 200 vezes. Tá? Alguns testes de laboratório que a gente faz, né, para desenvolver estratégias de controle. Então, a gente desenvolve tanto produtos químicos em combinação, aumento de concentração, a gente faz bastante, tudo isso em laboratório. A gente desenvolve fitoterápico, a gente desenvolve não só fitoterápico, como outros componentes também que estão chegando, que a gente quer que chegue no mercado. Tem 2 em processo de patente, tá? Então, uma coisa... eles morrem, o carrapato morre. O que acontece é que nós temos feito coisas erradas e esses carrapatos também têm a sutil delicadeza, né, de não morrer. Eles têm mecanismos suficientes, muito bioquímicos e moleculares, para permitir que eles não morram, tá bom? Então, você tem duas placas aqui, uma placa de 3 teleógenas cheias de ovos, e aquele pontinho branco nos ovos lá são proteínas que a larva vai consumir dentro do ovo, daí depois ela vai eclodir já fortinha. E aqui você tem mais 3 teleógenas enrugadas, mortas, por um produto que a gente utilizou no laboratório. Tá? Todos esses testes que tem aqui listados, né, eclodibilidade de ovos, envelope de larvas, tarso, né, bioquímicos e moleculares, tudo isso dá para fazer no laboratório. O que vocês estão vendo aí são 3 tubos, e esses tubos têm larvas, né, para a gente usar. Então, a gente também trata, tem um teste que chama-se envelope de larvas, para a gente tratar as larvas.
Isso seria um controle de pastagem, por exemplo, se vocês imaginarem. No tubo mais embaixo, tá? No tubo inferior, se vocês pegarem no canto direito do tubo inferior, que é a parte que está cheia de uma massinha branca, se vocês olharem ali dentro, aquilo são as cascas de ovo, tá? E se vocês olharem nos 3 tubos, vocês vão conseguir identificar as cascas de ovo também, todas elas bem brancas. Isso significa que eclodiu 100% das larvas em laboratório, né? O outro extremo aqui no canto esquerdo existe uma buchinha de algodão para elas não escaparem para a estufa, né? Para o laboratório inteiro. E aí elas sobrevivem 30 dias aí. O que a gente faz é tirar esse algodão, selecionar algumas e fazer os estudos in vitro também, tá bom? Essas larvas nascem mortas de fome, elas têm 3 pares de pata em cada lado e elas ficam na pastagem esperando o bovino chegar. Elas têm olho e elas sentem o odor do animal passar e sentem também a quantidade de CO2 que esse animal emite. Então, ele elimina CO2, ele vibra com o pisar no pasto, então elas sentem a vibração no solo também, da vaca chegando, tudo isso conectado, fala assim, agora eu vou me deliciar com um pouco de sangue, porque eu preciso evoluir para a próxima fase, que é a fase de ninfa. Então, a relação parasita-hospedeiro, que eu quero dizer para vocês, de carrapato do boi com o boi, meu amigo, é uma relação muito, muito íntima, de milhares e milhões de anos, dezenas de milhões de anos, tá? É bem interessante tudo isso. Bom, vamos lá. Agora, fazendo um contraponto, deixa eu ver que horas são. São 9h20. A gente poderia dar um intervalo? O que vocês acham? De uns 10, 15 minutinhos, Aníbal? E aí a gente volta e eu já começo a falar de algumas coisas mais aplicadas. Pode ser? Pode ser, Molento. Daí, 9h20, vamos marcar 9h30, o retorno? 9h30 está ótimo. Tá perfeito, então. Tá? Então eu vou sair daqui um pouquinho. Não precisava nem sair, mas tudo bem. Beleza, gente? Até daqui a pouco, tá?